Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Casa do Jardim. Estamos hoje com uma live especial com o Dr. em consequência da nossa campanha, já engajados pelo Setembro Amarelo. É um mês que foi destinado mundialmente para focarmos nessa doença que assola o planeta, né? E dentro dessa visão, então, vamos hoje conversar com o Dr. Sérgio sobre essa doença do ponto de vista do que pode ser feito utilizando-se os recursos da apometria, um método de atendimento espiritual medianímico. Então, como em todos os nossos trabalhos, vamos iniciar o trabalho de hoje com uma prece. E eu convido a todos, então, que rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então, dando as boas-vindas ao Dr. Sérgio Thyssen, peço a ele, então, que se apresente a nós, dê o seu breve currículo e, desde já, fica com a palavra para nos brindar com essa apresentação de hoje. Boa noite, Dr. Sérgio. Boa noite, Marco. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos conversando sobre uma temática tão relevante, sobretudo nos tempos atuais. Meu nome é Sérgio Thyssen, eu conheci o Dr. José Lacerda de Azevedo já há muitas décadas, estive com ele nas reuniões no Hospital Espírita de Porto Alegre por muitos anos, e foi exatamente assim que eu pude conhecê-lo, conhecer a dona Yolanda, conhecer todos aqueles amigos da Casa do Jardim dentro do hospital. E com ele estudar, né, e aprender sobre apometria. Então, na noite de hoje, complementando, não é? Eu sou espírita desde muito cedo, meus pais espíritas, né? Eu fui conhecendo a doutrina espírita em casa mesmo, desde criança, jovem. Eu sou médico, fui professor de medicina a vida inteira, cardiologista, clínico geral, e por causa do Dr. Lacerda, de muitas conversas, nas tardes de domingo, na residência dele, de Dona Yolanda, conversávamos sobre tudo. E eu percebia que eu precisava estudar física para poder trabalhar as questões do entendimento a respeito do mundo espiritual, e eu acabei, então, entrando na URGS, depois transferi para o Rio de Janeiro, e pode-se dizer, né, que eu sou físico, não com a ideia de ser nenhum especialista na área, apenas para ter os conhecimentos básicos que eu digo da ciência-mãe. Então, meus amigos, vamos trabalhar o nosso tema hoje. Agradeço imensamente a presença de vocês todos, o acolhimento tão gentil. E o nosso tema é sobre o suicídio de um modo geral. Como todos vocês sabem, no dia 10 de setembro, né, a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde trabalham durante todo o mês e fixaram a data
para que buscássemos todos juntos a melhor conscientização diante de um problema enorme que a humanidade vive. Então, eu preparei um roteiro para nós irmos utilizando para que aproveitemos como que da melhor maneira o nosso tempo. Então, todos são muito bem-vindos e nós vamos ver, então, algo sobre apometria e suicídio, mas antes trabalharmos, né, do ponto de vista espírita e do ponto de vista médico, as questões mais básicas sobre esta temática. Antes de tudo, uma ideia de que todos conhecem, não é, a partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a ideia da hierarquia dos mundos de um modo geral, lembrando da pluralidade dos mundos habitados, e aqui nós ali nos situando como a Terra, mundo de provas e de expiações. Então, é porque o nosso tema, ele é algo inerente a esta condição de mundo. E não é apenas a Terra que é assim, não é? Porque o universo de Deus é de septilhões de estrelas, de tal maneira que nós temos conglomerados de galáxias. Então, mundos como a Terra também existem em outras localizações do grande universo, né? Mas os mundos de regeneração, eles já não têm, vamos dizer, o problema do suicídio, sejam eles quais forem, e seja a própria Terra, nosso mundo, lá longe no grande futuro, uma vez o planeta e a humanidade já regenerada, né? Então é importante nós entendermos que a Terra não é exemplo de mundo, é um grande educandário, ao mesmo tempo um grande hospital de almas. Esta é a nossa característica principal. Por isso, a ideia de que a nossa humanidade, no dizer de Emmanuel, 22 bilhões de almas, todas elas com deficiências morais, reunidos no orbe terreno para a nossa reeducação e, consequentemente, a nossa regeneração. Nós nos lembramos que, estatisticamente, hoje somos 8 bilhões de encarnados e somos 14 bilhões de desencarnados. Esta é uma realidade que é importante que nós tenhamos desde cedo, reforma íntima e substituição dos vícios morais, leia-se, orgulho, egoísmo, vaidade, ingratidão, indiferença e assim por diante, pelas virtudes que vão sendo adquiridas, nos levando para que sigamos a trajetória evolutiva do ponto de vista essencial, que é o moral. Pois bem, isso sobre a questão numérica está no livro Roteiro de Emmanuel, publicado pela FEB já há muitas décadas. E é um livro, vamos dizer, imperdível, como são todos os livros do querido Espírito, que é Emmanuel. Então, para que vocês se situem, a ideia do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Psiquiatria, nos chamando a atenção a respeito do Setembro Amarelo e a ideia de um mês todo consagrado a vivências e discussões, debates, lives, estudos, a muitos diferentes âmbitos, para que a nossa humanidade se conscientize de tudo o que é fundamental nessa temática. Então, é uma campanha, vamos dizer, importantíssima. Outra ideia para nós, antes de nós seguirmos adiante, não é? De novo, a Organização Mundial da Saúde, o que dá uma ideia da gravidade da nossa situação, nós temos um suicídio no planeta a cada 40 segundos, para que isso também nos traga uma motivação para tudo que nós pudermos fazer
para que todo esse drama da humanidade, de milhões, ele possa ser atenuado o quanto antes. Então, pela Organização Mundial da Saúde, vocês sabem do Dia Mundial da Prevenção, ali um folder da FEB, Federação Espírita Brasileira, e, de novo, o Dia Mundial pelo Conselho Federal de Medicina. Aqui uma ideia motivadora para nós, a ideia do acolhimento, a ideia da escuta, a ideia de que todos podem ajudar na prevenção, quando nós nos colocamos minimamente preparados para, confraternizando em família, no trabalho, na sociedade, nas ruas, né? Sejamos capazes de sentarmos perto das pessoas e as acolhermos de alguma maneira, escutando aquilo que elas tenham a nos contar. Porque muitas vezes, a partir de um pequeno detalhe da história compartilhada de alguém conosco, pode vir a melhor ajuda possível, e esta ajuda, ela pode salvar aquela vida e pode salvar até quantas sejam que estejam, por exemplo, com risco deste que é um dos maiores dramas da humanidade. Também é uma imagem, let's talk, no sentido de vamos conversar sobre os problemas, e isso pode trazer um benefício muito importante. Só para vocês terem uma ideia, esta é uma imagem que me impressionou muito, e eu trago ela para o arquivo, porque aqui são calçados de jovens americanos na cidade de Washington, num determinado ano recente. São os calçados daqueles que cometeram suicídio naquele ano e no ano anterior. De tal maneira que é uma ideia que nos ajuda a nos motivarmos para cooperarmos com qualquer coisa útil no sentido da prevenção, mas nós vamos ver outras coisas depois. Para vocês terem uma ideia, né, no início de dezembro de 2009, nós fomos convidados para fazermos uma apresentação, um estudo, uma palestra sobre Depression and Suicide, depressão e suicídio, na própria Organização das Nações Unidas. Lá estivemos durante 1h30 apresentando uma visão espiritualista que, de certa maneira, era uma visão espírita sobre estes dois grandes aspectos que se entrelaçam. Por quê? Porque 2/3 de todos aqueles que cometeram suicídio tinham depressão durante o período próximo e durante o gesto suicida. Então, são questões que se relacionam para vocês terem uma ideia, né, do quanto a visão espiritualista, o quanto a visão espírita pode contribuir em todos os sentidos em relação ao tema, mas muito naquele que mais importa, que é a prevenção, o salvar vidas, preservar vidas, conversando e trabalhando tudo isto. Tanto quanto na Espanha, falando a respeito dos tempos de pandemia e a questão do suicídio, que se tornou ainda mais grave do que era antes dela. Outra ideia para nós, reflexões, né? Como eu tinha dito antes, que mundo é este? E é importante que nós conversemos essas coisas. Um grande hospital de almas, bilhões de pacientes, porque, na verdade, sejam as doenças cardiovasculares, o câncer, as doenças oncológicas, todas as doenças infecciosas, virais, bacterianas, por outros micro-organismos, doenças inflamatórias, respiratórias, neurológicas, doenças mentais ou transtornos mentais, tudo isto é próprio deste mundo, mas não é de todos os mundos do grande universo de Deus.
lembrando aqui dos dramas individuais e coletivos. Nós estamos aqui neste 15 de setembro, tivemos, como vocês gaúchos experimentaram, não é, uma tragédia importante há poucas semanas atrás. Tivemos agora, bem recentemente, no Marrocos, um terremoto de grandes proporções, e agora, por último, na Líbia, não é, na verdade, uma verdadeira tsunami, gerando, a princípio, mais de 20 mil desencarnações no intervalo de 1h30. Então, são os dramas coletivos que são próprios de uma humanidade muito atrasada do ponto de vista espiritual. Mas, independente disso, os dramas individuais, todos os dias, todos os anos, todas as décadas, isso já há muitas centenas de anos. A ideia das guerras, das epidemias, milhares de doenças diferentes, como vocês acompanham muito bem pelo noticiário e por uma leitura, por uma cultura, por uma conscientização progressiva da nossa realidade. Então, só para vocês terem uma ideia, transtornos mentais de centenas de milhões, e do 1º de janeiro até hoje, 718 mil casos de suicídio. No somatório, na verdade, de todos os países. Para vocês terem uma ideia da gravidade de algo que é pouco trabalhado, nós tivemos de 1º de janeiro deste ano até hoje, 30 milhões de casos de abortos induzidos, provocados, que são desencarnações, em geral, violentas, resultado de uma série de questões das nossas deficiências espirituais, morais, de entendimento, inclusive, sobre quem somos, de onde viemos, o que estamos aqui para realizarmos, e assim por diante. De tal maneira que, seguindo adiante, lembramos que não existem apenas doentes e doenças no plano físico. Do outro lado da vida, onde temos os tais 14 bilhões de pessoas iguais a nós temos as mesmas dificuldades, porque os que desencarnam, quando enfermos de problemas mentais ou de problemas biológicos, somáticos, físicos, continuam enfermos do outro lado, carecendo praticamente dos mesmos cuidados que careciam quando estavam no mundo material. Só para vocês terem uma outra noção, a palavra suicidologia. O que é isto? É o conjunto dos colegas especialistas que trabalham essa questão. De tal forma que tudo isso está aberto, mas aberto ao estudo, ao entendimento e à cooperação, para que uma visão mais ampla do planeta Terra nós possamos ter no futuro já um tanto liberados dessas questões individuais e coletivas. Poderíamos pensar com os amigos o que leva milhares de pessoas no mundo, de diferentes faixas etárias e condições sociais, a cometerem o suicídio. Só aqui é algo para nós voltarmos a estudar o tema. Mundo de provas e expiações, quem somos, a que viemos, não se conhece o sentido da vida. Por quê? Nós espíritas somos poucos. Estatisticamente, no grande todo do planeta Terra, nós somos 0,007% da humanidade encarnada. Então, nós precisamos lembrar que somos um grão de areia numa praia. E a ideia outra que advém é que aquilo que a doutrina espírita nos ensina, portanto, a imensa maioria da humanidade não conhece. Então, se nós temos, pelos recursos dos conteúdos doutrinários espíritas, mais elementos no sentido de conscientização e de prevenção da vida,
o mundo inteiro não dispõe dos postulados espíritas que nos esclarecem sobre tudo de mais importante sobre a vida humana, do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual. Então, não se conhece o sentido da vida, na grande maioria. Portanto, muito sofrimento, muitos doentes mentais, obsessões sem diagnóstico, pela mesma razão, pela ignorância que cerca esses conteúdos da vida humana, consequências de um passado delituoso e ignorância sobre a realidade. Seguindo adiante, nós nos lembramos, frente a esse sério problema, na visão médica, como avaliar adequadamente o potencial suicida de uma pessoa. Como reconhecer antecipadamente os indivíduos suscetíveis. Há um trabalho de prevenção? Então, claro que todo esse aspecto é importante, mas demandaria, vamos dizer assim, um encaminhamento numa outra direção, e aí nós podemos deixar para uma nova oportunidade. Então, só para ficar conosco, né, estudiosos do tema, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, a psicoterapia são as áreas de estudo e de práticas em prol da saúde mental da criatura humana. Então, todos os profissionais da área esta e mais os de atenção primária em saúde, APS, Medicina de Família e Comunidade, que está na linha de frente. Todos podem escutar, detectar, podem ajudar a perceberem os dramas de qualquer um que esteja, vamos dizer, sendo beneficiados, atendidos em quaisquer dos departamentos destas áreas da medicina, mas da saúde de um modo geral, mas mais especificamente da saúde mental. Então, é importante esse estudo da suicidologia, diagnosticar e tratar consequentemente. Outra ideia para as nossas reflexões: acolher, confortar e esperançar. É uma outra maneira de enxergar isso tudo, no sentido de abrir os horizontes para que muitos mais, em qualquer país do mundo, em qualquer região da Terra, possa ter instruções básicas e possa ser útil e agir fraternalmente para que ampliemos, vamos dizer, esses horizontes de auxílio aos que correm o risco de cometerem suicídio. Lembrando de que outra questão que tem a ver com isso, a valorização dos pensamentos, das ideias, das ideações quanto ao suicídio. Que nós saibamos reconhecer em nós mesmos, eventualmente, mas sobretudo naqueles com quem nós interagimos, em termos de família, em termos de sociedade, para que esta percepção ela vá se ampliando cada vez mais e isso torne cada um, qualquer um, útil no sentido da preservação da vida e do combate às tendências ao suicídio. Só para nós nos lembrarmos, o drama de um mundo de provas e expiações são aspectos espirituais do suicídio, que apenas, vamos dizer, os espíritas, os espiritualistas, os que se enfronham na área da religiosidade, espiritualidade, é que se detém. Porque mesmo em relação aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais de saúde de um modo geral, na maior parte das vezes eles têm uma visão mais materialista, mais mecanicista, cartesiana, e aí só enxergam as questões cerebrais, as questões do corpo físico, e isto limita muito. Então, toda esta noção, toda esta possibilidade de intercâmbio com as questões espirituais é sempre da maior valia. Outra ideia que nós temos que conhecer, estudar, divulgar e partilhar é a literatura espírita sobre o suicídio.
Este é outro aspecto espiritual da nossa questão de hoje. Reuniões mediúnicas de resgate individual e coletivo. Aí, realmente, só a abordagem espírita do problema ou da questão que nos permite sermos úteis. Então, como nós somos muito poucos, e mais do que isto, teríamos que ter, no âmbito do movimento espírita, grupos mediúnicos com a devida capacitação para fazermos frente a esses imensos desafios que a temática nossa de hoje carrega consigo e convida a todos nós a que sejamos progressivamente mais capazes de atenuar os aspectos espirituais do suicídio. Outra questão são as dimensões espirituais da prevenção do suicídio. É outra temática. Espiritualidade e religiosidade na prevenção. Esse é um estudo próprio que nós não vamos trabalhar hoje porque o nosso objetivo é diferente. O sentido da vida. Viver é sempre a melhor opção. Como trabalhar estes aspectos culturais, filosóficos ligados ao drama do suicídio na Terra. Então, para nós irmos nos lembrando, o que é o suicídio? Estou aqui colocando a ideia do suicídio direto. A morte intencional, auto-infligida, isto é, quando a pessoa, por desejo de escapar de uma situação de sofrimento intenso, decide tirar a sua própria vida. Lembrando que todas as faixas etárias preocupam hoje em dia. E todos os países têm o drama do suicídio como uma questão até de saúde pública. Por isso a relevância do tema de um modo geral. Outra ideia para nós, para reflexões futuras, a relação entre depressão, solidão e o suicídio. As dores do corpo, mas também as dores da alma. Lembrando que muitas vezes elas são silenciosas, anônimas, restritas ao universo íntimo e pessoal de cada um. E nós temos que interagir com uma postura de solidariedade, de acolhimento, de compreensão. O Vale dos Suicidas, a figura linda de Maria de Nazaré, tudo relatado pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, a ideia das servas de Maria, dos lanceiros, e a presença de Dr. Bezerra de Menezes, envolvido há muito tempo em toda essa questão. Precisamos refletir sobre tudo isso e não podemos esperar setembro. Por quê? Porque todos os anos o problema se repete, todos os meses de cada ano, todos os minutos, como vimos, a cada 40 segundos um caso no mundo, de tal maneira que é uma questão para o planeta inteiro e para todos os dias, todos os meses, e não apenas setembro, como alguém poderia pensar. Seguindo estatísticas atuais antes e durante a pandemia, e agora, como que depois dela, numa outra fase, do ponto de vista epidemiológico, nós estamos vivendo uma herança de transtornos mentais que foram acentuados em função da pandemia. Mas também não vamos desdobrar esta temática hoje. Outra questão são os suicídios indiretos, porque, na verdade, o resultado acaba sendo o mesmo, a desencarnação antecipada, em função de erros e questões alimentares, em função da dependência química, o alcoolismo, o uso do tabaco, o uso de todas as substâncias químicas que se relacionam com a dependência. Tipicamente a cocaína, a heroína, nos Estados Unidos o fentanil,
o crack no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas em tantas outras regiões do Brasil, mas também do mundo. Então, o que acontece? Dramas incomensuráveis, sofrimento de cada criatura e daquelas que vivem coletivamente, como a Cracolândia em São Paulo, de tal maneira que é uma tragédia coletiva de sérias proporções. Existem outras questões ligadas aos suicídios indiretos, esportes radicais, por exemplo, mas não é o nosso tema hoje. Lembrando o Espiritismo e a sua importância no contexto. A contribuição de Kardec, de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos e de outros, no sentido do esclarecimento das raízes das dificuldades psíquicas que se relacionam com o suicídio em si. Como os espíritas podem ajudar a mudar a realidade? Nós vamos ver um pouco ainda sobre isto hoje. E a ideia da transição planetária e Kardec, como podemos examinar, e eu vou relembrar com vocês, pelo livro Obras Póstumas e também pela Revista Espírita. Vejam, nós estamos nos referindo a uma questão do planeta, mas sobretudo mais recente. Mas desde os tempos da codificação, com Allan Kardec encarnado, ou logo depois da sua desencarnação, tudo isto sendo trazido para um despertar, portanto, já há mais de um século e meio. Então, se nós vamos na mensagem Regeneração da Humanidade, olha a relação entre o drama do suicídio e outros com o processo já iniciado e referido no livro A Gênese, capítulo 18, sobre o período da transição. Então, vejam lá, abril de 1866. Vejam que está lá. Desvairados, correrão à sua própria perda. Provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. Aqui é uma ideia geral, não apenas sobre o nosso tema, mas indo adiante na mesma mensagem. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até mesmo em crianças. Naquela época, isso não existia, mas existe hoje numa escala inimaginável. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. É o caso da dependência química. São mortos-vivos, são semi-mortos. Exatamente de acordo com a frase kardeciana. São esses os verdadeiros sinais, no sentido de transição também. Vejam algo para nós todos, meus amigos. Se eu olho à direita, eu vejo um ranking mundial, e eu vejo lá o leste europeu. Então, a Lituânia, a Rússia, a Bielorrússia, o Cazaquistão, a Hungria, e o Brasil está lá embaixo no 73º lugar. Mas agora, se eu focalizo em relação à estatística no próprio Brasil, vocês vejam que quanto mais vermelho no mapa, maior é o número de casos. E vejam lá qual é o estado que é o mais avermelhado. Então, reparem, no norte, no nordeste, proporcionalmente menos. Mas o problema é global para o Brasil como um todo. Mas vejam a tonalidade no nosso Rio Grande do Sul. Aqui um outro mapa do Brasil com uma estatística parecida. Tudo que eu vejo em vermelho, o número de casos é maior. Tudo que está em rosa ou azul, claro,
o número de casos é menor. Isto é importante de nós conhecermos, porque nós que vivemos próximos aonde o problema é mais relevante, temos que nos esforçar mais. Seguindo adiante, a diferença entre o crescimento em várias décadas quanto às mulheres e aos homens. Então, quanto às mulheres em vermelho, há uma estabilidade em relação ao número de casos. Agora, o número de casos é muito grande. Agora, em relação aos homens, o número de casos é muito maior e há um crescimento recente, né? Que é tipicamente do gênero masculino, o que também acende uma luz amarela no sentido de um alerta para a questão mais em homens do que em mulheres, mas, obviamente, nos dois gêneros. Outra ideia para vocês terem comigo, no sentido de algo que eu busquei como parte das reflexões. Algo, o drama de um mundo de provas e expiações. Vejam algo que as pessoas não procuram conhecer. Suicídio dos indígenas do Brasil por causa dos problemas de terras. E quem vem gerando os problemas aos povos originários do Brasil? Os homens brancos. Muito bem, a ideia, né, é ligado à terra, porque para eles o significado das terras ele é muito mais importante do que nós poderíamos imaginar e é uma questão vital. Suicídios coletivos por fanatismo religioso, homens-bomba por causa de Estado Islâmico e coisas ainda deste mundo tão atrasado. Suicídios de jovens por induções de terceiros, especialmente o bullying nas escolas, o bullying através das lives, das internets, dos tablets, dos telefones celulares, das interações entre adultos, jovens e crianças. E isso é gravíssimo, porque a maioria dos casos, quando é de suicídio da infância e da juventude, tem a ver com o bullying. E nós temos que trabalhar a prevenção aqui também. Assassinatos seguidos de suicídios, de tal maneira que as duas coisas acontecem especialmente no âmbito familiar ou em certos eventos da sociedade, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos da América, seja na Alemanha, seja na Espanha, onde for. E os suicídios de médicos, de tal maneira que, especialmente na área da anestesiologia, mas em todas elas, nós encontramos casos no Brasil e no mundo de médicos desistindo da própria encarnação. Não vou, vamos dizer, me delongar muito, mas lembrando de Robin Williams, de Van Gogh, de Santos Dumont, de Valmor Chagas, de Ernest Hemingway, de Getúlio Vargas, e é uma lista infindável. Se você entrar no Google, por exemplo, e colocar personalidades suicidas, vocês vão ter páginas e páginas, e vão vendo uma ou outra, essa pessoa eu me lembro, essa eu conheci, porque é um problema que diz respeito a todos, independentemente das suas condições intelectuais, culturais e assim por diante. Outra ideia para nós nos prepararmos para sermos úteis, quanto ao suicídio, a ideação e os pensamentos, isso tem que ser reconhecido logo. O planejamento, porque é um passo adiante. Uma coisa é uma ideia esporádica, outra coisa é, com uma ideia persistente, haver uma estratégia já de como que a pessoa deseja realizar aquele gesto. Outra questão ainda mais séria é a primeira tentativa, e basta uma para acender o alerta vermelho. Muitas vezes a pessoa já tentou mais de uma vez. E, por último, o mais grave e definitivo, a conclusão ou a consumação do
suicídio em si. Eu queria lembrar com vocês, antes de chegarmos na apometria, as 3 grandes revelações. Nós não aprendemos sobre isto. O decálogo com Moisés ao subir no monte Sinai, vocês conhecem, nada se refere ali quanto ao suicídio. A primeira grande revelação é de 3.500 anos atrás. A segunda grande revelação é com Jesus. Jesus não tocou neste tema. Não há nada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sobre essa temática. Mas, de lá para cá, as coisas mudaram. E na terceira grande revelação, que é exatamente a doutrina espírita, essa temática surgiu, como nós lembramos agora há pouco. E a ideia de que, neste século e meio, nós tivemos como que uma verdadeira tragédia mundial que persiste todos os dias. E o Espiritismo tem uma contribuição, como vocês já viram, como vocês conhecem, assim, inestimável em relação a esta temática. Da doutrina espírita, do movimento espírita para o mundo, através de todas as formas de comunicação possíveis. Outra ideia, abordagem espírita das doenças mentais. Toda doença mental é doença do espírito. Todo transtorno mental, seja o autismo, o TDAH, seja o pânico, seja a bipolaridade, seja a ansiedade generalizada, seja a depressão, a dependência química, a esquizofrenia, tudo é do espírito. Podemos procurar os elementos no cérebro, eles existem, mas são consequência das nossas almas, dos nossos espíritos e do que temos de modificações por isto mesmo no elemento de ligação que é o perispírito entre alma e corpo. E no espírito deve ser tratada, tanto no sentido da prevenção, como no sentido de algo que vocês vão lembrar daqui a pouco, quando abordarmos certos detalhes. Lembrando que somos almas ou espíritos, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E num mundo tão atrasado, onde vivemos hoje, inclusive, toda uma verdadeira estagnação espiritual ou moral. Consequências espirituais do suicídio que nós não podemos esquecer. Adiamento do processo de recuperação espiritual de cada um. Aliás, porque estamos aqui para isto. Expiações e provas no sentido de buscarmos no grande futuro a redenção humana. O objetivo da vida em um mundo como o nosso. Recuperação, e tudo isso é adiado pelo suicídio. Novos prejuízos morais e físicos ao próprio suicida. Lembrando do perispírito, daí a ideia de prejuízos físicos, porque o perispírito é semimaterial, mas mesmo que é semimaterial, é material e é físico, agravando suas condições pessoais, agravando o que havia até então. Mais sofrimento, aliás, de início imediato, como aprendemos com Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, livro da FEB, pela médium querida Dona Ivone do Amaral Pereira. De tal maneira que mais sofrimento de início imediato, sofrimento de familiares e amigos, danos à psicosfera do planeta, com repercussões na vida de todos os demais, indução, inclusive, de novos casos por uma psicosfera escura e doentia, que a questão coletiva dos suicídios vem ajudando a gerar. Para vocês verem a abordagem espírita das doenças mentais, tudo que está à esquerda em azul esverdeado, todas as regiões do mundo, o drama do suicídio. De tal maneira que em azul a depressão, em vermelho logo à direita a ansiedade,
A depressão é o maior número de casos de problemas mentais na psiquiatria. E no mundo, é uma verdadeira montanha de número de casos. E todos os outros são problemas ligados à psiquiatria. De tal maneira que a imagem nos dá um panorama do nosso mundo, estatisticamente. E reparem que, variando a parte da geografia, muda alguma coisa, mas a tonalidade é a mesma, porque são condições do mundo inteiro, é uma humanidade só. Para nós recuperarmos rapidamente algumas coisas que são como que sugestões de leitura para os amigos. O livro fundamental, eu diria, após a codificação kardeciana. Dona Ivone, Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, um livro já de muitas décadas da FEB. Outra ideia febiana, não é? É um opúsculo que é uma coletânea de aspectos fundamentais que todos os espíritas devem conhecer, para irem se capacitando a trabalhar com isto para si, para os seus e para todo mundo, que é o que se espera dos verdadeiros cristãos. Não é assim? Fraternidade, compaixão, empatia, solidariedade. Então, este é um livreto gratuito, disponível no próprio site da FEB, em que você tem, então, a ideia da defesa da vida, suicídio não, uma compilação de vários autores, todos eles muito expressivos no conjunto dos nossos anseios de prevenção deste drama humano. Outra ideia, Gerson Simões Monteiro, já desencarnado, foi presidente da União das Sociedades Espíritas, a USERJ, aqui no Rio de Janeiro. E ele escreve, não é, este livro, e aí você vai ter outros subsídios, isso está nas livrarias à disposição, o querido irmão Gerson Simões Monteiro, O Suicida no Mundo Espiritual e ao Reencarnar. Outro livro febiano, Almerindo Martins de Castro, o livro Martírio dos Suicidas. E André Trigueiro, jornalista conhecido de todos, espírita também, Viver é a Melhor Opção, é uma contribuição inestimável deste amigo espírita tão querido. Richard Simonetti, Suicídio, tudo o que você precisa saber. Então, está dentro dos conteúdos mais importantes para nós. E buscando Emmanuel de novo, antes de mudarmos o foco, né? Num livro dele sobre mensagens de Emmanuel, é o nome do livro. Vejam o que ele diz. Cada encarnação é como se fora um atalho na estrada da ascensão. Cada encarnação. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa, cada encarnação, uma bênção, quase um perdão de Deus. Guardemos, por enquanto, mais esta impressão de Emmanuel, buscando motivos do suicídio que as pessoas alegaram ou alegam nas ideações, tentativa de se livrar de uma situação de extrema aflição, estado psicótico, por se achar perseguido sem alternativa de fuga, depressão, desinteresse pela vida, doença física incurável, orgulho ferido, falta de fé, tédio da vida, medo do fracasso, fanatismo religioso e outros detalhes. Lembrando para nós a espiritualidade e a religiosidade. Isto é tanto espiritismo, movimento espírita, mas é muito medicina na área das questões psicológicas, mentais, psiquiátricas.
a espiritualidade e a religiosidade são as ferramentas mais eficazes de prevenção ao suicídio e também as mais consoladoras. A ciência médica caminha nessa direção e são inúmeras as perspectivas e pesquisas indicativas de menores taxas e atitudes mais contrárias em relação ao nosso tema, que é o suicídio. Não vou abordar detalhes hoje, o sofrimento pós-morte, lembrando do livro Memórias. O verdadeiro sofrimento começa no momento do suicídio. O maior sofrimento da Terra não se compara ao nosso. Dizem invariavelmente suicidas que se manifestam em reuniões mediúnicas. Seguindo adiante, consequências para o perispírito, lembrando da relação dele com o corpo físico, leva-se sempre consigo os danos causados ao corpo. Tudo fica no perispírito. Lesões no corpo perispiritual e os estigmas do determinado gesto suicida. Envenenamento, intoxicação exógena, enforcamento, quedas provocadas de grandes alturas, armas de fogo, imolação e outros aspectos. O suicida exibe na organização perispiritual ferimentos correspondentes à agressão cometida contra o corpo físico. Eu poderia lembrar de muitos e muitos casos que foram vistos, conhecidos, partilhados em reuniões mediúnicas, sérias, como dizia Allan Kardec, poderíamos dizer envolvendo as ferramentas apométricas, mas lembrando das reuniões mediúnicas de base kardeciana, reuniões mediúnicas espíritas, nos moldes do que temos no movimento espírita de um modo geral, mas com uma familiaridade em função de uma prática de pelo menos 4 décadas e meia, lidando com as questões de vários aspectos do sofrimento humano. Talvez eu possa, ali eu coloquei uma colega cardiologista que cometeu suicídio, a história de Santos Dumont, a história de Robin Williams, dentro de uma situação curiosa que nos aconteceu, ligado a ele. Talvez dê tempo para nós contarmos. Um caso, esse inevitavelmente eu preciso compartilhar aqui na Barra da Tijuca, que é um bairro da zona sul do Rio de Janeiro, da zona oeste, na verdade, um caso em Genebra, perto da França, a Boca do Inferno em Cascais e a Pont Rouge em Luxemburgo. Vamos ver, vamos separar algumas. Só para vocês terem uma ideia, numa determinada altura, eu viajei para divulgar a doutrina espírita em algum lugar no exterior, né? A minha esposa, médica e médium, ela voltou para casa muito triste, até porque a viagem incluiria mais de um fim de semana. E aí ela escolheu como que um filme para ver num sábado. E esse é um filme que muitos de vocês conheceram, Amor Além da Vida, em que ele, Robin Williams, é um dos atores. Pois bem, a médium, né, a esposa, estava bastante entristecida e viu o filme, e ao final da película ela sentiu um desconforto e uma cefaleia diferente do que ela conhecia quanto a ela mesma, né? Tomou, assim que viu que a cefaleia não iria resolver espontaneamente, ela usou analgésicos e a dor foi embora. Eu volto alguns dias depois e na primeira reunião mediúnica que nós tivemos, nós estávamos para começar a reunião, fazendo a prece de abertura, toda a equipe reunida, preparada para a reunião de desobsessão,
E aí ela disse, Sérgio, um instante, estou achando estranho porque aquela dor de cabeça que eu nunca tinha tido antes, ela está agora. Surgiu logo que você estava concluindo a prece de abertura. Eu falei, é? Tá bom, então isso para mim é um sinal. Vamos abrir para a tua cefaleia. Olha a terminologia apométrica. E abrimos, claro que para a médium, mas pensando em buscar o porquê da cefaleia. E quando eu abro para ela, né, imediatamente uma médium de muito boa capacidade, mediúnica, de vidência, de psicografia, de psicofonia e etc., ela diz, Sérgio, veja só, eu estou vendo Robin Williams. Eu falei, mas como? Olha, ele está muito mal. Robin Williams vivia um drama de anos e anos com depressão. E, numa certa altura, ele comete suicídio. Ele tinha uma esposa extraordinariamente dedicada a ele, o que permitiu, talvez, que ele tivesse ainda uma vida um pouco mais prolongada, mas acaba se suicidando. Eu falei, mas como que ele está mal? Ele está como que nas trevas. Eu falei, gente, e ele já havia desencarnado há bons anos. Eu falei, vamos buscá-lo. Imediatamente fizemos o que era o procedimento, vamos dizer, um mecanismo de atração, né, para que ele viesse, inclusive, já por uma sintonia de quando ela assistiu a película, imediatamente ele estava já na reunião. Não é? Mas muito assim abatido, quase que não conseguia se expressar. Quando nós nos certificamos que era ele, nós fizemos a oração, a imposição de mãos para que ele pudesse ser não só retirado daquela zona de muito sofrimento, mas começar um processo de refazimento. E quando ele se sentiu um pouco melhor, nós começamos a conversar. E, curiosamente, conversamos em inglês com ele, para que ele se sentisse à vontade. Ele estava em condições andrajosas, do ponto de vista do perispírito. Tudo isso foi sendo carinhosamente tratado. Conversamos durante pelo menos 10 minutos, falamos sobre as questões relevantes em relação à vida, em relação ao mundo espiritual, em relação ao convite, dentro de uma estratégia da espiritualidade amiga, envolvendo a médium, a minha viagem, a cefaleia, para que chegássemos naquela situação. Uma vez chegando, e ele é então acolhido, e depois de melhoradas suas condições, levado para uma esfera de conforto, um posto de auxílio que nos dá cobertura nessas questões. Muito bem, e é claro, onde que ele estava? Ele estava numa zona muito escura, cheia de outras pessoas, espíritos desencarnados pelo suicídio. O que nos fez lembrar do chamado Vale dos Suicidas, através do trabalho de Dona Ivone de Bezerra, quanto a Memórias de um Suicida. Os que já leram vão lembrar. E aí, o que acontece? Sempre quando temos um caso, aproveitamos para ampliar os horizontes do atendimento. Dito e feito. Criamos todo um campo imenso, vamos dizer, piramidal, nos moldes que vocês devem conhecer, só que muito grande, né? De dimensões próprias para, ideoplasticamente, com os mecanismos de ajuda, nós envolvermos uma boa parte
do entorno de Robin Williams. Preenchido este campo de toda uma amorosidade, de toda uma vibração elevada, de uma verdadeira luminescência espiritual, usando também, claro, o fluido vital da equipe encarnada, projetada para o interior do campo, aquilo foi um lugar de acolhimento para centenas e centenas de antigos suicídios. Quando todos foram adentrando aquela realidade e se tornando, assim, refeitos pelos mecanismos do atendimento, toda aquela estrutura gigantesca, eu diria, ela foi remetida para o alto para que o benefício a todos os demais pudesse ocorrer já nas esferas de acolhimento e de conforto. Muito bem, nos despedimos, agradecemos a todos os envolvidos naquele procedimento, que não era uma novidade. A curiosidade era de que se tratava de uma pessoa super querida, né? Um ator de cinema, conhecido no mundo inteiro, e a espiritualidade amiga no nosso entendimento fez com que as circunstâncias nos trouxessem a oportunidade de ajudá-lo e, em decorrência, ajudarmos a muitos outros. Querem ver uma outra curiosidade? Eu vou olhar aqui a hora. É cedo ainda. Eu estava visitando Portugal mais uma vez. Estive em Portugal para divulgar o Espiritismo muitas vezes. De tal maneira que, naquela altura, eu estava em Lisboa, com um planejamento de visitar algumas instituições da capital de Portugal, né? E um grupo de amigos espíritas, eles estavam me levando a uma determinada região chamada Cascais, no entorno de Lisboa, onde havia um determinado grupo espírita que iria nos acolher naquela tarde. E eles me disseram, visitando na manhã do dia esse, Cascais, me mostraram a Garganta do Diabo, que é um lugar de Cascais, de uma altura muito elevada, onde muitas pessoas de Portugal e de Espanha escolhem para se jogarem. E essas pessoas morreram todas. Então, aquele é um lugar marcado. Existem muitos no mundo, marcados por essa tragédia humana coletiva, sendo que uma após outra, de cada ser humano, de cada irmão, de cada irmã, que decidiu por termo àquelas suas existências. Quando elas me disseram isto, como elas eram espíritas, algumas delas eram médiums de Portugal, nós nos acomodamos ali mesmo. Fizemos uma leitura de Emmanuel, fizemos toda uma preparação natural de uma reunião mediúnica ao ar livre, com um único objetivo: não perdermos tempo, porque nós poderíamos deixar isso para depois, quando voltássemos para o Rio de Janeiro. Mas como era um grupo que tinha como um todo condições de realizarmos o atendimento, em seguida após a prece, dando-nos uma impressão de que os benfeitores de Portugal e do Brasil nos levaram a conhecer este lugar, porque eles estavam a postos. E nos mesmos moldes, alguns que foram vítimas dos episódios estavam em condições de um sofrimento imenso. Um deles é trazido primeiro, um outro logo depois, diálogo fraterno, tratamento perispiritual, encaminhamento, e isso facilita que os médiuns vejam
como que todos os demais. E abrimos, então, a frequência coletiva, mais do que a espiritualidade já tinha aberto. Cuidamos devidamente, de novo. Aquilo viabilizou o resgate e os benefícios dentro do campo piramidal acolhedor de outras muitas centenas de europeus, sobretudo portugueses, que haviam desencarnado desse modo. É mais um exemplo de ferramentas apométricas nos permitindo ampliar as possibilidades de beneficiarmos a questão um pouco mais do ponto de vista coletivo. Muito bem, aqui esse é um despenhadeiro, para vocês terem uma ideia da altura. Essas fotografias fui eu mesmo, pelo celular, que lá eles chamam de telemóvel, que nós registramos com esse objetivo. Muito bem, nós estamos aí diante do Oceano Atlântico. E aqui a ideia da altura para que nós soubéssemos. Então, os médiuns de próprio Portugal, vendo algo que eles não tinham antes conhecido, as consequências, né, do sofrimento de muitas pessoas sucessivamente que haviam cometido suicídio. Esse é um exemplo a mais para nós. Outra vez, vejam só, é uma foto, portanto, de 18 anos atrás. Eu estava sendo levado de automóvel por uma dirigente espírita de Luxemburgo. E aí estávamos saindo de um lugar para o outro. E aí, quando chega nesta região da capital de Luxemburgo, que é a cidade de Luxemburgo, ela coloca o automóvel mais devagar e diz: Dr. Sérgio, essa é a Ponte Vermelha, Pont Rouge. Aí eu falei: que bonita. Falei, ela pode ser assim uma estrutura arquitetônica própria, mas aqui, Dr. Sérgio, é o lugar da Europa com o maior índice de suicídios. Europeus de todos os países vêm para Luxemburgo para se jogarem da ponte. Tanto é que ali já dá para ver, eles levantaram as laterais a quase 4 metros de altura para uma tentativa de que ali as pessoas cometessem suicídios. E aí eu pedi licença e ela falei assim: para um instantinho. Abri a janela, o vidro, e tirei essa fotografia. Por quê? Porque em Luxemburgo eu não tinha equipe para fazer algo nos moldes de Portugal. E aí eu guardei, ao voltar para o Brasil, nós abrimos o caso da Ponte Rouge, da Ponte Vermelha. De novo, a mesma tragédia coletiva. Um número infindável de casos. Recursos fluídicos, recursos de efeito de campo, né? Doação fluídica para recuperação coletiva dentro do campo, aquele já descrito antes e que todos vocês conhecem, para englobar toda a região em prol do refazimento, do resgate e depois do encaminhamento das vítimas todas até então, há 18 anos atrás. E nós só concluímos qualquer um desses aspectos depois que os médiuns, com uma evidência muito clara, não é, nos confirmam que já não há mais ninguém a ser resgatado e encaminhado para o alto. Não vamos conversar sobre Santos Dumont hoje, mas é algo curioso e seria interessante. A ideia da prevenção do suicídio, a espiritualização de toda a sociedade seria o antídoto mais eficaz contra essa prática.
o homem não é apenas corpo físico, essa é uma limitação cultural disseminada num mundo ainda dentro do materialismo, dentro da ilusão que o materialismo enseja em relação ao que é verdadeiramente a vida humana. De tal maneira que isso é preciso que nós ensinemos nas escolas primárias, que tudo isso se debata de maneira concreta para alunos de escolas de todos os países e de todas as faixas etárias. Só assim nós talvez possamos diminuir o tamanho do nosso drama. De tal maneira seria, então, o antídoto mais eficaz à espiritualização. Lembrando que a verdadeira essência da vida humana é imortal, é eterna. Portanto, nós temos que mudar gradativamente o direcionamento, o foco dos aspectos ligados ao tema de hoje. O espírito é criado por Deus, que criou todos com os mesmos direitos e deveres para progredirem e serem felizes. E que tudo que possa parecer em contrário é algo a ser trabalhado, a ser tratado, a ser revertido para que a vida humana se torne algo cada vez mais feliz para toda a sociedade. Ainda na prevenção, tudo o que colhemos é fruto do que plantamos. O sofrimento é resultado de nossos próprios erros, presentes ou passados. Como trabalhar essas coisas com cada um, com ideação, com pensamentos na questão do suicídio. A vida é excepcional oportunidade de crescimento e Deus nos dará quantas oportunidades forem necessárias. Isto, inclusive, em diálogos com aqueles que desencarnaram em função do suicídio. A ideia do renascimento, a ideia da eternidade da vida e a ideia de que há toda uma certeza de que cada um e todos seremos felizes amanhã ou depois, cumprindo, né, os desígnios divinos e fazendo a nossa parte nas aquisições das virtudes. Outra ideia, o tempo é bênção máxima, capaz de resolver de forma eficiente todos os problemas, com o devido empenho, com a devida ajuda, porque muitas vezes essa ajuda é fundamental. Ferramentas de assistência aos suicidas. Reuniões mediúnicas com assistência individual. Por quê? Muitas pessoas estão com ideações suicidas. Já, às vezes, com depressão moderada ou severa, já tentaram suicídio 2 ou 3 vezes. E o caso chega na casa espírita. E nós abrimos a frequência do caso. A pessoa pode estar presente, pode estar em sua casa, até num país bem longe do nosso. Nada disso é limitante. De tal maneira que, abrindo o caso em si, antes do suicídio consumado, o que acontece? Nós vamos ver os espíritos ligados a cada um deles. E vamos cuidar da maneira mais própria, seja pelo diálogo fraterno, seja pelos mecanismos adequados, individualizando-se a abordagem. E as ferramentas apométricas também serão úteis, claro, aqui. Então, é uma desobsessão com as ferramentas, de tal maneira que o que se deseja? A libertação do processo obsessivo, que para esse histórico de alguém é gravíssimo, porque lá adiante, numa outra tentativa, o evento pode ser definitivo. E é mais uma vida, mais uma encarnação que se perde. Então, é preciso algo no movimento espírita, eu diria,
capacitação de grupos mediúnicos, de médiuns, de equipes, para que possamos lidar com questões complexas, obsessões complexas, como o Dr. Lacerda nos ensinava. Seguindo adiante, só aqui é outro convite para um novo encontro. Diálogo fraterno, acolhimento, fluidoterapia para recompor o perispírito quanto aos desencarnados, utilizando-nos de ferramentas como a prece, a imposição de mãos, a ideoplastia e outros aspectos interessantes e úteis aqui. Elementos de corrente magnética para questões coletivas. Desobsessão por corrente magnética. Isso é algo para se estudar. Campos apométricos para resgates coletivos. Capacitação é a base de tudo. E a ideia, a busca dos mentores nas regiões abissais. Então, eu posso lembrar daquela lista que eu tinha posto antes. Por exemplo, lendo as notícias do dia, eu me deparo com 2016, um homem relativamente jovem, dono de uma empresa, aqui na Barra da Tijuca, ele, por causa da falência ou por causa do insucesso da sua empresa, ele julgou que ele não conseguiria renda para os próximos meses ou anos para sustentar a família. E num dia, ele chega em casa, na Barra da Tijuca, num prédio de apartamentos de luxo, ele usa uma arma branca, encontra a sua esposa dormindo e ele comete um assassinato. Ela morre na cama. Ele tem, o casal, 2 filhos, 2 meninos. Pois bem, ele abre com a mesma arma branca a cerca de proteção para as varandas, muito comuns no Brasil. Ele rompe a proteção, ele acorda os 2 filhos, leva um de cada vez para a varanda, joga um 10º andar, que obviamente desencarna. Busca o outro, eram de 5, 6 anos, o outro também se despenca, é jogado lá para baixo, morre também. E ele próprio se joga. Então é um caso super dramático, né? 3 assassinatos e um suicídio. Pois bem, quando eu vi a notícia, né, e conhecendo o trabalho dessa equipe já há tanto tempo, eu falei, nós temos que ir logo abrir esse contexto. É um pequeno contexto coletivo, mas altamente dramático. E era da véspera. Abrimos, a primeira entidade trazida foi a esposa, completamente desesperada. Estivemos com ela dialogando, cuidando, refazendo o perispírito por muitos minutos. E ela desesperada pelos filhos, eu dizendo, olha, eles logo estarão contigo. E muito bem, confia. Enfim, usamos o que era devido. Em seguida, não usamos o efeito de campo. Na verdade, resgatamos um dos filhos, também numa situação altamente dramática. Foi devidamente acolhido, tudo isto sob a supervisão e o amor de espíritos muito preparados.
para eu dizer pouco. Ele é, como a mãe, levado para um ambiente de conforto, na companhia de espíritos lindos, e depois o outro que era o irmãozinho. Pois bem, os dois estavam numa região umbralina, relativamente bem escura, e aí foram logo trazidos, ajudados, esclarecidos e levados. E faltou aquele que engendrou isso tudo dentro do seu desespero. Pois bem, esse estava muito em zona profunda. Trevas quase abissais. E aí foi feito todo um empenho, porque havia uma dúvida se ele deveria permanecer ali supervisionado para um certo despertar espontâneo. Mas nós insistimos tanto que a espiritualidade aqueceu e o trouxe. Ele incorpora também numa condição. Enfim, recebeu todo o auxílio devido e foi levado para um lugar diferente, mas um lugar que comparativamente era um paraíso, com o local que ele tinha permanecido aqueles poucos dias até então. Então, tudo ficou muito bem conduzido. Pois bem, quando eu, satisfeito pelos 4 atendimentos individuais, não é? Tendo vários casos para cuidar na mesma reunião, eu falei, queridos, acho que eu vou fechar esse atendimento, já pensando no próximo. E aí a médium, ao meu lado, disse, Sérgio, eu estou vendo a boca do vulcão. Isso ela já tinha visto outras vezes, né, em atendimentos de outras naturezas, eu diria. Quando a médium diz isso, é o mundo maior levantando o véu quanto ao que nós deveríamos fazer, quanto ao que eles da espiritualidade que supervisiona desejava que a equipe encarnada fizesse em colaboração com a equipe desencarnada. E dito e feito. E aí o que acontece? Estamos nas regiões abissais. Por que eu estou comentando isto? Porque há uma hierarquia das trevas. E aí, para as questões do suicídio, se as equipes têm preparo, capacitação, o mundo maior quer que o auxílio seja o mais condizente com a época vivida e com os dramas coletivos da humanidade. E na questão do suicídio não é diferente. Pelo contrário, é um exemplo. E aí a médium precisa ser preparada, porque ela estava vendo de cima. Ela é envolvida numa determinada, vamos chamar assim, cápsula de proteção. Ela desce, porque havia uma criatura, em meio a muitas outras, mas uma criatura que precisava ser trazida para a reunião. E foi. Só que não dá para haver uma ressonância, uma sintonia mais fácil. Então, a médium preparada desce para, por uma questão de proximidade espacial, houvesse condições de uma ressonância psíquica. Isso já aconteceu muitas vezes. De tal maneira que, em seguida, então, há um acoplamento lá embaixo e tudo isso é trazido para cima. A entidade que se manifesta é monstruosa, é um dragão dos muitos que a Terra acumulou há milênios, e a ideia de que ele fosse conduzido para fora da Terra. E foi.
sem nenhuma chance de diálogo fraterno, porque não são seres afeitos a essa possibilidade. Enfim, se avalia caso a caso. Neste caso, então, o que acontece? Para lembrar para os amigos, quando eu coloco ali a busca dos mentores nas regiões abissais, é a ideia de que se nós cuidamos apenas, e já seria muito bom, daquela família recuperada em dias depois do acontecimento, teria sido ótimo, mas a ideia é de que os benfeitores precisam lidar com questões mais profundas e levando ao degredo, diga-se francamente. Esse espírito se está fazendo uma medicina preventiva na questão de dramas, como o nosso caso, a questão do suicídio. Talvez numa outra época ou oportunidade possamos desdobrar isso. E um projeto recente para nós concluirmos, há 3 anos, quando setembro se avizinha, eu coloco no Facebook, nos grupos de WhatsApp, em todos os meios de divulgação, que todo mundo que queira, que tenha tido familiares, amigos, colegas, conhecidos, vizinhos, que tenham cometido suicídio, me mandem seus nomes, os mais completos, a idade, eventualmente a época da morte pelo suicídio e a cidade onde o drama aconteceu. Pois bem, da primeira vez, que foi em 2021, nós tivemos mais de 500 casos. E numa determinada reunião, na verdade, para um excesso de zelo, foram 2. Mas o principal foi na primeira. Há toda uma equipe, sob a coordenação do que há de mais elevado da espiritualidade na Terra. No sentido qual? De buscarmos todos eles num campo imenso, amplamente acolhedor, porque são pessoas, espíritos que desencarnaram em lugares muito diferentes. Pois bem, tudo isso é checado, tudo isso é observável, tudo isso é capaz de ser monitorado pelos médiuns de qualquer equipe capacitada em qualquer lugar do mundo. Pois bem, então, a Dona Ivone, ligada ao projeto, claro, Dr. Bezerra e os espíritos mais adiantados que vocês possam pensar. Então, no ano seguinte, fizemos a mesma coisa e o número caiu para quase a metade. E agora nós estamos recebendo um conjunto de nomes e vamos, provavelmente, não no próximo sábado, que é amanhã, mas mais para o final do mês, fazermos o mesmo projeto, que é de resgate, de alívio, de beneficiamento e depois de condução para as regiões de refazimento e de conforto para todo mundo. Então, é mais uma ideia das ferramentas. Muito bem. Mais uma ideia, já pensando na conclusão. Alguém um dia perguntou: há esperança de recuperação para o suicida? Claro que há. Deus é amor e Ele outorga a todas as criaturas a maior expressão da sua infinita bondade. A possibilidade de os seres evoluírem sempre, incessantemente. Permite que as existências se sucedam, ofertando as oportunidades sucessivas de reajuste e reforma. E isso é possível, claro, através do mais efetivo veículo da lei de evolução. E eu diria, para um planeta como o nosso. Não é assim em todo o universo. A reencarnação. Posso terminar contando para vocês uma curiosidade.
Assim como aconteceu no abril, por causa do 2 de abril, que é o dia também da OMS, só que quanto à conscientização sobre o TEA, o transtorno do espectro do autismo, o Setembro Amarelo, como eu tive uma resposta em abril, assim, bem como eu gostaria, eu perguntei para uma das médiuns da equipe, que está exatamente também escrevendo uma série de textos psicografados. Eu disse, você pode se concentrar em algum momento da semana para que tenhamos algo da espiritualidade atual, recente, de reflexão sobre o tema de setembro, do Setembro Amarelo, de todos os meses do ano, e eu até diria, de todas as cores. Eu não sei se vocês têm uma ideia de por que o amarelo. É porque numa altura, né, um jovem americano, dirigindo o automóvel, quis cometer suicídio. E ele, em alta velocidade, ele bate contra um lugar que era um muro e morre. E o automóvel dele era de cor amarela. E aí, então, a sociedade começou a se mobilizar. O que se pode fazer para evitar o caso, e tantos outros, no caso de um jovem que tinha tudo para ter uma vida longa, acaba quitando-a daquele modo. Daí a ideia do amarelo do setembro. Pois bem, eu pedi a médium naquele dia que ela podia, se concentrou, e aí eu vou concluir o nosso breve estudo de hoje, partilhando com vocês a mensagem psicografada que nos chegou praticamente nessa semana. Vejam, me acompanhem. Estamos vivendo tempos muito difíceis no processo evolutivo da Terra enquanto coletividade. Vivem aqui milhões de espíritos com grandes imperfeições, impedindo que milhares de boa vontade consigam arrebanhar outros milhões que vivem alheios a qualquer entendimento quanto à responsabilidade individual no processo de crescimento do planeta. Vejam isto. São verdadeiros parasitas que passam pela vida sem sequer questionar quem são, o que desejam alcançar, ou mesmo o propósito de tudo o que vivem e sentem. Não conseguem superar as dificuldades impostas por si próprios enquanto espíritos eternos e passam a buscar nos familiares próximos, no trabalho ou na sociedade a razão para a sua desdita e a incapacidade de alimentar a sua alma com sentimentos de alegria, resignação, caridade e, principalmente, humildade. Humildade para reconhecer em si a causa de suas mazelas e encontrar no próximo o apoio necessário para a sua superação. No entanto, boa parte dessas almas esperam que o outro faça o que é de sua responsabilidade e se frustram entendendo que a vida não foi benevolente consigo. Daí surgem grande parte dos transtornos mentais e dos processos obsessivos que levam ao suicídio. Milhares de almas diariamente buscam o término da encarnação como solução para as dores de suas almas e afundam numa escuridão ainda mais sombria do que a que viviam enquanto encarnados. Passam-se anos e muitas vezes décadas para aceitarem que seu sofrimento tem causas internas e que é necessário curar-se através do auto-perdão para então reiniciar o processo evolutivo em busca de dias mais felizes.
E nesse processo de aceitação e perdão é que equipes de boa vontade trabalham diuturnamente, junto aos irmãos em sofrimento, trazendo palavras de ensinamento, estímulo a conforto para que compreendam o amor de Jesus, porque só Ele é capaz de penetrar nas profundezas de cada alma e trazer de volta cada ovelha que se afastou do grande rebanho. Valorizemos cada segundo de nossas vidas. Nossas experiências positivas e negativas são todas ensinamentos que devemos aproveitar como estímulo ao crescimento espiritual. Nos dias mais difíceis, busquemos reforçar a nossa fé e confiança, cientes de que somos muito amados e que jamais estaremos sozinhos se buscarmos a Jesus. Ele aliviará as nossas aflições e será o nosso repouso, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para nossa relativa surpresa, porque enquanto esperava eu já havia pensado nela, assina a mensagem Dona Ivone do Amaral Pereira. Muito bem, meus amigos, me perdoem talvez ter me prolongado mais do que o habitual. Eu colocaria para nós todos, não é, que Jesus nos envolva na sua misericórdia, na sua paz, mas quando façamos a leitura desta frase, que nós não pensemos em nós mesmos. Quando eu digo nos envolva, envolva a família da Terra, os bilhões aqueles que comentávamos, especialmente aqueles que estão em risco quanto ao drama do suicídio. E mais uma vez, queridos da Casa do Jardim, muito obrigado a vocês todos. Bom, então nós é que ficamos imensamente agradecidos ao Dr. Sérgio, né? E complementando até, dando um relato das nossas experiências, determinado sábado, o nosso grupo estava reunido e surgiu um atendimento de urgência, fora do agendamento que é feito mensalmente. E o senhor entrou na sala. E nós temos o hábito na casa de, enquanto as pessoas estão esperando para ser atendidas, é oferecido um curso do Evangelho no Salão de Passes. Com a pandemia, esse curso parou e hoje ele é online. Mas naquela época ele estava presencial, né? E a senhora adentrou a sala e aí, então, bom dia, o que ele traz para o atendimento? Ele disse, olha, primeiramente eu queria dizer que eu hoje me acordei determinado a me suicidar. Aí eu resolvi vir até esta casa ver o que eu podia fazer, mas ainda entrei determinado a me suicidar. E com as palavras que eu ouvi daquele senhor lá embaixo, porque a nossa sala é no primeiro andar, ele disse, eu mudei de ideia. Agora eu não quero mais dar fim à minha vida. E iniciamos o atendimento e foram feitos todos esses procedimentos que o senhor descreveu aí, né? Então, o quanto é importante, como foi comentado, essa questão do acolhimento, né? A casa está aberta para receber as pessoas, e aqui eu gostaria de falar para todos, né, que a Casa do Jardim ela está com acolhimento fraterno funcionando. Temos também a escola de esclarecimento, a Escola de Educação Espírita, que é uma escola aberta, as pessoas podem ir nas segundas e nas quartas-feiras, ouvir sobre a doutrina espírita e estudar de uma maneira mais diferente, onde não existe um professor, mas todo o grupo debate sobre essas questões que o senhor levantou, sobre a questão da reencarnação, da nossa vida como encarnados e até desencarnados. Então, é muito importante a gente ter essas ferramentas à disposição.
Temos a rádio também, rádio www.radiocasadojardim.com, onde tem uma programação focada na doutrina. E outro ponto importante que o senhor levantou, assim, todos esses atendimentos utilizando o método apometria, é importante que sejam utilizadas casas que estejam fundamentadas na ferramenta principal da apometria, que é o amor. O senhor mesmo escreveu que todos os espíritos de um atendimento não foi resgatado só um, mas centenas, milhares de espíritos são recolhidos, né, de regiões fundas, em um sofrimento muito grande. E esse é um dos objetivos que o Dr. Lacerda falou, né? Que a apometria ela atende muito mais aos desencarnados que aos encarnados. Então, como estamos conversando aqui, recomendo a todos que procurem casas que cumpram o que a doutrina espírita diz. Dai de graça o que de graça recebeste. A apometria não deve ser cobrada. A apometria não pode ser uma ferramenta de exploração do sofrimento. Porque, como foi alertado Setembro Amarelo, uma vez nos chamou a atenção. Uma casa lançou um folder na internet. E como setembro era o mês destinado a lembrar os suicídios que ocorrem durante todo o ano, era necessário fazer um resgate, como o senhor propôs, né? E aí, então, eles diziam que a casa, conduída e vendo essa dificuldade das pessoas, daria a metade do valor do atendimento. E a outra metade, então, o interessado arcaria. Então, estava dando um desconto de 50% no atendimento, né? Então, são coisas que, infelizmente, a gente precisa relatar para alertar a todos que ouvirem essa live maravilhosa, que nos trouxe bastante esclarecimento. Não sei o que o senhor tem que colocar a respeito disso também, doutor Sérgio. Marco, eu acho que você trouxe as questões que você recordou e é claro que nós que conhecemos com o Dr. Lacerda, eu diria, a verdadeira e única apometria, a regra de ouro, né? Existem muitas coisas por aí que têm o rótulo de apometria, mas que se afastaram completamente dos objetivos e da essência deste trabalho, que é um complemento para que as reuniões mediúnicas possam ser mais úteis, mais proveitosas dentro da seara da caridade, respeitando-se aquilo que você lembrou, né? E que Dr. Lacerda já como que alertava. Então, nós temos que estudar, temos que valorizar a capacitação das equipes que possam desejar, não é? Colaborar com a espiritualidade mais amplamente. Não apenas na questão deste tema, né, Marco? Mas em relação a todos os temas relevantes. Se eu pudesse comentar com vocês sobre procedimentos ligados a dramas outros coletivos, como foi o da pandemia, como foi o do terremoto no Marrocos, e mais recentemente aquela verdadeira tsunami na Líbia, o quanto o conhecimento doutrinário espírita, o quanto a ampliação dos horizontes de trabalho para aqueles que detenham as ferramentas apométricas, o quanto isto pode trazer benefícios cada vez mais relevantes. Se nós não conseguimos ainda evitar que estas coisas aconteçam,
dramas da natureza, né, convulsões relacionadas à geofísica da Terra, nós também temos que lembrar que recursos de acolhimento de caráter coletivo, visando uma abreviação do sofrimento de cada um, as ferramentas que dispomos nos ajudam imensamente. Eu até poderia lembrar para o Marco e para os amigos que nós temos, sim, já um período de mais de 40 anos convivendo com os espíritos. Mas os trabalhos, as reuniões, a ajuda, ela tem sido, esses anos todos, de uma determinada natureza que somente por ter conhecido o Dr. Lacerda e aquilo que ele nos pôde ensinar é que se tornaram possíveis. É claro que sem elas, muito também se teria buscado fazer nos moldes das bases convencionais das reuniões mediúnicas espíritas, sérias, como dizia Kardec. Mas as ferramentas têm nos ajudado. E é isso que nós queremos, né? Que as ferramentas ampliem os benefícios. Nada além disso. A nossa verdadeira recompensa é o bem-estar de desencarnados, de encarnados, que vão sendo resgatados, ajudados, encaminhados aos contextos de vida de conforto moral, tanto quanto os encarnados venham a se libertar dos dramas, das suas doenças e dos seus aspectos relacionados à obsessão. Então, não precisamos mais nada além disso. Graças a Deus. E você lembrou muito bem. E graças a Deus, uma coisa que temos gratificante é a alegria ao encerrarmos cada atendimento, ao encerrarmos uma jornada de trabalho, né? Todo o recolhimento, todo o amparo, todo o auxílio que nos foi permitido realizar, né? Então, doutor Sérgio, agradeço imensamente a sua disposição, esse conteúdo maravilhoso que foi nos oferecido e que certamente vai ecoar pela internet e que assim seja, abrindo os corações, trazendo amparo, trazendo um norte, uma referência para tantos que estão buscando nesse momento algum tipo de ajuda para escolherem as suas dificuldades para preencher esse vazio que relatam que tem, né? A depressão, como o senhor falou, é uma das principais, ou a principal fonte, né, de todo esse sofrimento que acaba desencadeando nesse triste momento do suicídio. Então, gostaria que o senhor fizesse para nós a prece de encerramento. Muito bem, Marco. Muito obrigado. Nós vamos nos unindo ainda mais, buscando a nossa comunhão em torno de uma espiritualidade sempre linda, relacionado a tudo que é do interesse do progresso humano. Senhor Jesus, aqui estamos finalizando um pequeno estudo sobre algo tão delicado e sério que o Senhor conhece muito melhor do que qualquer um de nós. Que nós possamos ver todos aqueles que estiveram conosco esta noite, recebendo a vossa bênção, a vossa luz, mas que ela se estenda através de um sem número de benfeitores a todas as suas famílias, por assim dizer, a toda a sociedade,
e não apenas ao povo brasileiro, cheio de dificuldades, lutas, agruras, desafios, mas lembrando que somos 200 países, que todas as vidas importam e as nossas doações fluídicas, enquanto estamos de mãos dadas em oração, elas sejam úteis em qualquer providência que traga o refazimento, o alento, a libertação, quanto a irmãos queridos de qualquer idade que estejam por este mundo afora, carecendo do teu amparo. Muito obrigado, queridos amigos todos, que tenhamos outras oportunidades de nos abraçarmos assim, de estudarmos juntos aquilo que nos auxilie no despertar para enfatizarmos no dia a dia, pessoal, o nosso verdadeiro progresso com o sentido da vida que Deus nos deu. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Assim seja.